Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14. Ruth 1,14. Eu dei um tema para essa mensagem chamado Viver o Sobrenatural. Repete comigo, viver o sobrenatural. E eu quero que você fique atento, porque eu tenho certeza que Deus vai te levar a viver o sobrenatural se você cumprir aquilo que Deus vai falar ao teu coração essa noite, amém? O livro de Ruth, capítulo 1. Ruth 1, 14. Diz assim o texto. Então de novo choraram em alta voz, em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Bota 15. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Coloca a mão sobre o seu coração e feche os seus olhos, por favor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te pedir esta noite, junto com os teus filhos, que as tuas palavras venham saltar na nossa mente, que o teu Espírito possa trazer algo novo nesta noite, de modo que tudo que tu tens para realizar, possa penetrar no profundo do nosso coração, e nos revelar todos os segredos que tu tens para trazer esta noite para cada um de nós. O desejo do meu coração é: fala conosco, Pai, fala conosco, e não permita que nada venha nos distrair, mas que a tua palavra, que é o verdadeiro alimento que desce do céu, que ela possa penetrar na mente de cada um de nós e fazer a verdadeira transformação que só a tua palavra pode fazer. Recebe este culto esta noite como uma adoração. Nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero passar um vídeo para vocês. Apaga a luz aí, Xande, passa um vídeo aí. Que tem a ver com a palavra. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse vídeo. Ele é um vídeo bem interessante, mas eu tenho certeza que ele vai falar ao teu coração. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so then you'll have to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good.
have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. Tinha nem acabado de falar, já comeu. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Isso é real, tá? Eles fizeram um estudo com essas crianças e aqueles que souberam esperar foram bem-sucedidos. Os que não souberam esperar tiveram uma vida frustrada. E o que Deus colocou essa noite sobre o meu coração é exatamente sobre isso. Essa história aqui, que fala no livro de Ruth, nos conta uma história de uma mulher chamada Noemi. Naquele tempo, quem julgava o povo eram os juízes da época. Noemi, depois em casa você lê, são 4 capítulos, você vai ler rápido essa história. A história conta que Noemi, ela tinha um marido chamado Elimeleque. Ela teve 2 filhos com esse homem chamado Malom e Quilion. E de repente a fome chegou em Belém de Efrata, Judá. E essa mulher, junto com seu marido e seus 2 filhos, foram até a terra de Moabe, onde moravam os moabitas. Os moabitas, para que você possa lembrar comigo, a Bíblia diz que quando Deus se apresenta para acabar com Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Ló, ele é levado com 2 filhas dele, até um lugar chamado Zoar. A Bíblia nos conta que as suas filhas embebedaram Ló, e a filha mais velha teve relação com ele. E os filhos dessa relação são os moabitas. Então os moabitas habitavam naquela terra. E a Bíblia nos conta que no momento em que Noemi e a sua família, o seu marido Elimeleque, seu filho Malom e Quilion se mudaram para lá, não se passou 10 anos. Os seus filhos se casaram com 2 mulheres. Malom se casou com Ruth e Quilion se casou com Orfa. Mas em 10 anos, essa mulher chamada Noemi, ela perdeu o seu marido e os seus 2 filhos. Ela ficou sozinha em uma terra que não era a sua terra. Ela ficou com as suas 2 noras, uma chamada Ruth e a outra chamada Orfa. Eu estou resumindo a história para que você entenda aquilo que Deus quer falar contigo. E a Bíblia diz que tem um momento em que nós chegamos ali no capítulo 1, no versículo 14, que Noemi, ela ouviu dizer que na sua terra a colheita
estava sendo muito farta e ela resolveu voltar para sua terra. Só que nesse momento, as suas duas noras, que a amavam tanto, começaram a caminhar com ela por uma estrada para voltar com ela para Belém. Mas quando chega no meio do caminho, Noemi para e diz o seguinte: ei, eu já sou velha, eu não tenho mais condições de ter filhos, e mesmo que tivesse, se esses filhos nascessem hoje, até eles ficarem adultos, vocês não teriam condições de esperar essas crianças crescerem. Então eu quero pedir para vocês o seguinte: vá ser feliz, volte para os parentes de vocês, para as mães de vocês, porque Deus vai recompensar vocês. Assim como vocês têm sido boas para mim e para os falecidos, Deus vai honrar vocês. Mas tem um momento em que a Bíblia nos conta que Orfa, quando ela ouve aquilo, ela recebe aquilo no seu coração, apesar de muita tristeza, de muito choro, porque as duas amavam Noemi. Mas Orfa resolve ouvir o conselho da sogra, e ela volta para sua terra, para Moabe, para adorar os seus deuses com letra minúscula. Mas Ruth diz o seguinte: não me peça para ir embora, porque eu vou ficar com você até o final da sua vida. E quando eu li esse texto, o Espírito de Deus falava ao meu coração sobre dois tipos de igreja: a igreja que é fiel até o fim, e a igreja que para no meio do caminho. O Espírito de Deus falava ao meu espírito, me mostrando que as duas igrejas amam o Senhor. Entenda bem isso nessa noite. As duas igrejas amam o Senhor. Mas quando Orfa percebeu que ela ia para uma terra que não era a sua terra, ela ia encontrar um outro povo que não era o seu povo, ela ia encontrar dificuldades que ela não tinha na sua terra. Quando Orfa começa a perceber tudo o que ela ia enfrentar, ela resolve abrir mão daquilo que ela tanto amava, que era a sua sogra, para retornar para o lugar de onde era a sua origem. Mas Ruth amava tanto quanto Orfa, mas Ruth percebeu que não bastava só amar a sua sogra, mas ela precisava se entregar por ela. E quando você para meditar nesse texto junto comigo, você vai perceber claramente, no final do capítulo 4, que existe um homem chamado Boaz. E Boaz, na Bíblia, ele é tido como resgatador. Em outras palavras, Boaz, ele representa a imagem de Cristo. Cristo veio para nos resgatar do império das trevas, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então Boaz é um homem muito bem sucedido, e a história continua dizendo que quando Ruth vai com Noemi, ela resolve ir para um campo para pegar as espigas que caíam no chão. E a Bíblia nos conta que ali, aquele campo, era um campo de um homem chamado Boaz. Boaz, no final da história, Boaz se casa com Ruth. Preste atenção nisso. Boaz se casa com Ruth. Boaz tem um filho junto com Ruth. O nome dessa criança se chama Obed. Repete comigo, Obed. Obed tem um filho, e esse filho se chama Jessé. Repete comigo, Jessé. Jessé tem alguns filhos, e um desses filhos chama-se Davi. Repete comigo, Davi. E quando você começa a puxar a árvore genealógica de Davi, você lá no final vai se deparar com um homem chamado José, que se casou com uma mulher chamada Maria, e que esse casal, eles tiveram um filho, chamado, o que eu quero que você entenda, é que todas as pessoas que não param no meio do caminho, e que resolvem ser fiel até o fim, vão receber
uma recompensa que não tem preço. Todas as pessoas que resolvem não olhar para o momento em que estão vivendo, mas conseguem ficar firmes no propósito para qual Deus a chamou para estar, todas essas pessoas, num momento oportuno, elas vão chegar a um destino. E deixa eu te falar uma coisa nesta noite, em nome de Jesus. Mesmo que o destino que você venha alcançar não seja o destino que você traçou para a tua vida, mas a coisa que mais importante na tua vida precisa ficar queimando no teu coração é que você possa ser uma árvore genealógica, que venha trazer pessoas, que venham trazer benefícios para esta terra. Mesmo que você não cumpra os propósitos que Deus te chamou para cumprir, mas quando você responde ao chamado de Deus, se Deus não fizer através da tua vida, Ele vai fazer através da vida dos teus. Creia nisso em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu dava um glória muito alto aí. Ruth representa uma igreja fiel, uma igreja que, independente do momento em que possa estar vivendo, e quando eu digo igreja, eu não digo templo, amém? Eu digo eu e eu digo você. Eu e você representamos a igreja de Cristo, não a igreja que anda com Ele por aquilo que Ele pode oferecer, mas a igreja que anda com Ele por aquilo que Ele é. Uma igreja que, independente, está vivendo momentos maravilhosos, está vivendo momentos de tristeza, é uma igreja que permanece firme no propósito, porque sabe quem é Jesus Cristo. Então, quando Jesus olha para mim e Ele olha para você, Ele nada mais, nada menos, Ele quer encontrar Ruth na nossa vida. Ele olha para mim, Ele olha para você e Ele quer simplesmente encontrar fidelidade no nosso coração. Quando você é fiel ao Senhor, os princípios de Deus precisam se cumprir na sua vida. A história não nos conta, depois desse capítulo, o nome de órfã não é mais citado na Bíblia, mas o nome de Ruth até hoje está na história, porque Ruth, ela participou da árvore genealógica de Jesus Cristo. Ruth saiu de um lugar aonde a comida faltava, aonde o seu esposo havia falecido. Ela foi viver com a sua sogra, mas ela não estava preocupada com aquilo que ela estava vivendo, mas sim com aquilo que era colocado no seu coração para cuidar da pessoa que estava do seu lado. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Quando você cumpre os princípios de Deus, e quais são os princípios de Deus, pastor? O primeiro deles, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, amar ao teu irmão, ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você olha para o teu próximo, você cumpre o segundo princípio na tua vida, as consequências das coisas de Deus vão chegar até você. Orfa era uma mulher que amava Noemi, assim como Ruth. Orfa era uma mulher que chorou, vocês leram comigo o texto. Orfa era apaixonada, ela largou a sua parentela para caminhar com Noemi. Mas quando chega no meio do caminho, que Noemi começa a explicar, dizendo que aquilo que ela desejava, que era ter uma família, aquilo que ela desejava, que era ter um filho, Orfa não poderia mais dar para ela. Porque quando você vai ler o livro de Deuteronômio, fala da lei do levirato. Quando uma mulher, ela casava com um homem, e esse homem, quando ele falecia, o seu irmão, ele poderia casar com essa mulher para trazer descendente para o primeiro. Mas no caso de Noemi, Noemi não tinha mais filhos. Os 2 filhos haviam falecido. Então o que Noemi estava dizendo para Orfa é o seguinte: Orfa, aquilo que você precisa eu não posso te dar mais. Se você for comigo, eu não sei o que vai ser do teu futuro, mas eu posso te garantir que se você voltar e continuar adorando os teus deuses com letra minúscula, você vai voltar a ter a vida que você tinha. Mas Ruth entendeu que ela não queria mais voltar a viver aquilo que ela vivia. Ela chega para Noemi e ela diz: ei, a partir de hoje o teu povo é o meu povo, o teu Deus com letra maiúscula é o meu Deus. Eu não quero voltar a viver aquilo que eu vivia, mas eu quero viver aquilo que Deus tem preparado para você, Noemi. Eu estou disposta a pagar um preço, mas para viver do teu lado, através de fidelidade. E quando eu falo em fidelidade,
Existem 3 tipos de pessoas nesta terra. Existem aqueles que são íntimos. Íntimos são aqueles que você pode contar os segredos do teu coração. Os íntimos são aqueles que vivem os teus sonhos. Os íntimos são aqueles que eles estão contigo não por causa de uma situação, mas por aquilo que você é. Quando você está certo, o íntimo está contigo. Quando você está errado, o íntimo está contigo. Ele até te repreende, mas ele está contigo. Quando você vai para uma prisão, se necessário for, ele vai contigo, porque ele é íntimo teu. Se você se mete em alguma enrascada, ele vai contigo, porque ele é íntimo teu. E quando nós falamos de intimidade, nós não podemos esquecer Ruth com Noemi. Ruth não estava preocupado com aquilo que viria pela frente, mas Ruth estava preocupado com a intimidade, com o coração, com o nível de amizade que ela tinha com Noemi. Ruth estava muito mais preocupada de viver os sonhos de Noemi do que propriamente viver os seus sonhos. Quando uma pessoa, ela esquece os seus sonhos e ela passa a viver os sonhos de Deus, os sonhos de Deus para essa pessoa passam a se cumprir na vida dela. Está comigo aí? E eu quero dizer uma coisa, se você tiver 2 íntimos, ou talvez um íntimo, sinta-se abençoado. Porque a palavra de Deus diz que existem amigos mais chegados que um irmão. Se você encontrou esse íntimo, guarda no teu coração as 7 chaves e não deixa ninguém roubar ele de você. Porque se você tem um íntimo, você é um abençoado de Deus. Existe um outro tipo de pessoa, chamado os inconsistentes. Os inconsistentes são aqueles que estão através daquilo que você faz. Ele não tem propósito contigo, mas ele tem propósito com aquilo que você faz. Se você faz alguma coisa que agrada a ele, ele está contigo. Mas no momento que alguém apresenta para ele alguma coisa melhor do que aquilo que você apresentou, ele já não está mais com você, ele está com aquela pessoa. Esses são os inconsistentes, os inconstantes. Ele nunca esteve com você, ele está com aquilo que você está, desde que seja agradável para ele. E deixa eu te dizer uma coisa, é triste dizer isso, os inconstantes, eles vão sempre aparecer na tua vida e na minha vida. E sabe qual é o pior disso tudo? Que os inconstantes, a gente por diversas vezes acha que eles são os íntimos. E a gente conta os segredos para eles. E quando eles vão e traem a nossa confiança, o nosso coração sangra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus permite também que os inconstantes passem pela tua vida, para poder forjar o teu caráter e aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, porque na próxima oportunidade você não deixa mais com que os inconstantes sejam confundidos com os íntimos. Amém? Glorifica a Deus por isso. E existe um terceiro grupo, chamado dos camaradas. Quem são os camaradas? Eles não são nem os íntimos, nem são os inconstantes. Eles estão ali. Eles estão ali, eles querem estar junto. O negócio deles é estar junto. Tem algum negocinho ali, eles estão dentro. Mas eles nunca tiveram propósito contigo. Eles nunca tiveram uma aliança contigo, nem tampouco com aquilo que você faz. Eles estão simplesmente esperando uma oportunidade. Tome cuidado com os camaradas. Essa é a pior raça que existe. Talvez seja duro o que eu estou te falando, mas eu preciso te dizer isso em nome de Jesus. E no final você vai entender por que eu estou te dizendo isso. Os camaradas são pessoas que eles aparecem, volta e meia eles aparecem na tua vida. Mas eles aparecem da mesma forma que eles aparecem, eles desaparecem. Porque eles nunca tiveram propósito contigo. Tome cuidado para você não falar os teus sonhos para os camaradas. Porque a primeira coisa que eles fazem é dizer que os teus sonhos não vão prosperar. Os camaradas são especialistas em dizer para você que os teus sonhos não vão prosperar. Que o teu sonho não é de Deus. Quer descobrir quem é um camarada? Quando você for falar um segredo para ele, olhe dentro dos olhos dele e pergunta: o que você acha? E fica esperando a reação dele. De acordo com a reação dele, você vai perceber que ele não é nem um íntimo, nem um inconstante, mas ele é um camarada.
O camarada, ele sempre se apresenta nos momentos em que você menos espera que ele esteja. O camarada é aquele que aparece somente para acabar com aquilo que você sonha. E deixa eu te dizer uma coisa, assim foi na vida de José. Os seus irmãos eram irmãos, diz a Bíblia. Mas quando José conta um sonho para os seus irmãos falam, cara, tu é louco, tu acha que nós vamos nos render a ti? Começam a chamar José de metido de uma série de coisas. E na primeira oportunidade, o que os camaradas fazem? Eles vendem José, porque eles não estavam preocupados com José sendo seu irmão, mas eles estavam muito mais preocupados em acabar com o sonho que aquele irmão havia recebido de Deus. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu espero que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa trazer para o teu coração, porque você não vai mudar a vida de ninguém, amém? Nem tampouco eu, mas você e eu, você pode mudar a tua vida e eu posso mudar a minha, amém? De que forma? A gente obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ruth. Essa mulher era uma íntima de Noemi. Essa mulher estava preocupada com aquilo que Noemi iria viver. Quando você começa a ler o livro de Ruth, você vai perceber que em momento nenhum Noemi havia dito para Ruth que ela tinha um parente lá em Belém chamado Boaz, que era um cara rico e próspero. Noemi nunca disse para Ruth até então que existia um parente dela afastado chamado Boaz. Mas sabe o que me chama a atenção também desse capítulo? O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que Noemi, ela morava em Belém. Mas no momento em que a fome chegou àquele lugar, ela foi buscar alimento lá em Moabe. E o Espírito de Deus falava ao meu coração exatamente isso. Tem pessoas que às vezes estão passando fome. Quando eu digo fome espiritual, amém? Seja financeira, seja qualquer área da sua vida. Mas quando as pessoas estão passando fome, ao invés de elas continuarem no propósito, que era ficar em Belém, a casa do pão, elas saem de lá para buscar alimento num outro lugar, aonde Deus nunca ordenou para que fosse. E quando chegam lá, elas recebem até o alimento. Mas em 10 anos, ela perdeu o seu marido e seus 2 filhos. Às vezes você sai do teu propósito e você vai para um outro lugar buscar o propósito que você deseja, não o propósito que Deus tem para você. E talvez você até encontre aquele propósito, mas no meio dessa trajetória, eu queria que você rapidamente pensasse, o que você teve de perda em toda essa trajetória? Quando Deus te chama para um propósito, você entendendo ou não o propósito, mas quando você permanece firme no lugar aonde Ele te colocou, independente dos ventos que possam chegar, a tua casa vai permanecer de pé, porque foi o Senhor que te chamou para esse propósito. Glorifica a Deus. Noemi, ela sai de Belém e vai até Moabe. E depois ela sai de Moabe e ela volta para Belém. Ela era próspera, mas ela não entendia a prosperidade. Ela saiu daqui para buscar prosperidade num outro lugar. E quando ela percebe que a prosperidade não está lá, ela volta para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Às vezes, desejamos tanto alguma coisa, e começamos a tomar algumas decisões que não são decisões que vêm da vontade do Senhor. E quando chegamos lá na frente, naquilo que tanto desejamos, percebemos que a nossa maior felicidade estava onde nós nos encontrávamos antes.
Não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza absoluta que existem pessoas no nosso meio que hoje, se pudessem voltar atrás e viver o verdadeiro propósito que Deus as chamou para viver, não estariam passando pelo que estão passando. O problema é que tudo é colocado na conta de Deus. Todas as pessoas, todas não, desculpa, mas a grande maioria das pessoas, qualquer coisa que aconteça, ela joga na conta de Deus. Não, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Eu ontem conversava com um filho espiritual que está no nosso meio. Eu dizia para ele o seguinte: o sobrenatural cabe ao Senhor, mas o natural cabe a nós. Deus não vai fazer a tua parte, Deus vai fazer a parte dele. A tua parte, quem precisa fazer é você. Aquilo que é necessário ser feito, cabe a você fazer. E toda e qualquer mudança, ela traz um desconforto. Quando você tem que tomar alguma decisão brusca na sua vida, alguma decisão que vai trazer uma consequência, às vezes você toma essa decisão, mas você não para refletir nas consequências que essa decisão que você tomou vai trazer para a tua vida. O povo hoje está muito imediatista. Sabe, fast food? Passar ali no McDonald's de carro, nem descer do carro, pegar o lanche, comer dentro do carro e ir embora. É isso que o povo de Deus hoje quer. É um fast food. Liga para o Senhor, dobra o joelho 3 minutos, faz uma oração e acha que vai vir a resposta do céu e vai agarrar sua bênção e vai embora. Não, não funciona assim. Uma vida com Deus é uma vida de intimidade, é uma vida de entrega. Uma vida com Deus é uma vida de compromisso. Ruth só viveu o que viveu porque ela tinha compromisso com Noemi. Quando você chegar na tua casa, você lê o livro de Ruth, que é bem pequeno, você vai perceber que Ruth, ela vai até o campo de Boaz. Ela chega lá e ela começa a catar das espigas que caíam no chão. Boaz vendo aquilo e sabendo quem era aquela mulher, porque a cidade toda já falava dela, Boaz diz para os seus funcionários o seguinte: olha, quando vocês forem catar as espigas, faz o seguinte, deixa cair um monte de espiga no chão para que essa mulher possa pegar. Boaz era um homem generoso. Boaz era um homem que sabia que o propósito do coração daquela mulher era um propósito bom. Por isso que a Bíblia diz que a alma generosa vai prosperar. E quando eu falo de alma generosa, eu não falo de finança, amém? Eu falo de bondade, eu falo de caráter, eu falo de fidelidade. Quando você é fiel a alguém, quando você tem um caráter firmado no Senhor, quando os teus princípios são puros em Deus, entenda uma coisa, errar você vai errar, que eu também erro. Nós somos seres humanos, mas uma coisa é errar e a outra coisa é ter firmeza e fidelidade a Deus. Deus conhece os desejos do teu coração. O problema é que algumas pessoas estão muito mais preocupadas de enganar o irmão que está do seu lado e não estão preocupadas de sabendo que Deus está vendo todas as coisas. As pessoas fazem questão de chegar na igreja e falar: a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Começa a orar em línguas, mas quando sai da igreja volta a ser quem é. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala de sepulcro caiado. É lindo por fora, mas completamente vazio por dentro. Ruth era uma mulher que andava junto com Noemi. Ruth não estava preocupada com aquilo que iam pensar a respeito dela. Ela voltou de uma cidade chamada Moabe. Ela veio até Belém. Quando chegou em Belém, ela não estava preocupada se as pessoas estariam pensando que ela só veio porque veio para ficar na aba da sogra, porque a sogra estava voltando para sua família. Não, 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 não. Ruth fez o seguinte: ei, antes que alguém fale alguma coisa, eu vou fazer aquilo que está proposto no meu coração. Noemi, fica em casa, que eu vou lá pegar alimento para mim e para você. A Bíblia nos conta no capítulo 3, que tem um momento em que Boaz chama Ruth para sentar à mesa e comer com ele. A Bíblia diz que Ruth começa a comer e deixa um pouco de comida guardado, para que essa comida depois ela pega e ela leva até a sua casa, para dar para Noemi comer daquilo que ela estava comendo. Isso chama-se fidelidade. Fidelidade é uma coisa que tem faltado no coração de muitos nos dias de hoje. A palavra de Deus diz que tudo que você semeia, você colhe. Se você é infiel, você vai colher infidelidade. Se você é fiel, Deus é fiel contigo.
Se você é íntegro, as pessoas vão ser íntegras com você. Os camaradas vão até aparecer na tua vida, mas eles vão chegar e vão sair. Sabe por quê? Porque a luz que está em você não pode, ou melhor, a luz que está em você e as trevas que estão neles não são capazes de chegar perto da luz que habita em você. O reino de Deus, ele é feito de foco e objetivo. Se você não tem foco, se você não tem objetivo, se você não tem algo no teu coração estampado, quem você acredita que você é, a Bíblia fala no livro de Provérbios, o homem é aquilo que ele imagina em sua alma. Por isso vocês já me viram várias vezes dizendo aqui, e vou continuar dizendo até o Senhor me levar, eu não me importo com o que falam de mim, eu sei quem eu sou em Deus, e isso é o que basta. E quando você empurra os teus ouvidos para ouvir aquilo que os outros vão falar, sabe por que existe o fofoqueiro? O fofoqueiro existe porque alguém empresta os ouvidos para ele. Mas sabe o que a Bíblia fala em Provérbios? Que 6 coisas Deus não gosta e a 7ª ele abomina. Sabe qual é a 7ª? Contenda entre os irmãos. Deus abomina isso. Aí eu te pergunto, aqueles que criam contendas, vão para os seus quartos, dobram os seus joelhos e oram ao Senhor. A minha pergunta para você é, Deus responde? Responde? Porque se Ele responder, Ele não é o Deus da Bíblia. Você consegue entender aí ou não? Pastor, eu estou na igreja há 15 anos e nada acontece. Não vai continuar não acontecendo, porque você não entendeu que para as coisas acontecerem na tua vida, é necessário você ser uma pessoa íntegra em Deus. Davi era um homem que se sujeitou ao adultério. Davi pecou, a consequência do pecado foi um filho morto. Mas Davi, no momento em que ele entendeu aquilo que ele havia feito, ele vai com o rosto em terra, ele se arrepende, e você não vê mais Davi pecando. Uma coisa é remorso, a outra coisa é arrependimento. Remorso é quando você está com remorso de ter feito alguma coisa e continua fazendo. Arrependimento é quando você fez, percebeu que não deve fazer mais e nunca mais vai fazer. Isso é arrependimento. Por isso que a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Porque quando Ele olha para um coração e Ele vê uma pessoa com o coração quebrantado, arrependida de tudo aquilo que ela fazia, Deus fala assim, cara, entra no reino dos céus, você é meu. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi crucificado, Ele está lá no meio da crucificação, tinha um ladrão de um lado, um ladrão do outro, e um começou a dizer, se tu realmente é o rei dos judeus, desce daí. O outro diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, ainda hoje estarás comigo. Está ligado aí? Ele não foi batizado, amém? Ele não foi batizado, ele não passou pelas águas. Ele estava numa cruz como um ladrão. Mas na hora em que houve um arrependimento genuíno no seu coração, Jesus falou, ei cara, peraí, tu me pegou. Tu me pegou. Eu só preciso de uma coisa, companheiro, é um coração igual ao teu. Todas as vezes que eu olho para um coração igual ao teu, Jesus quando olhou para aquele homem, entenda uma coisa, Jesus não olhou para a face dele, Jesus olhou para o coração dele. Jesus quando olha para você, por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. As pessoas olhavam para Davi e viam Davi como um adúltero. As pessoas enxergavam Davi como um homem de guerra. Mas Deus olhava para Davi e Deus não enxergava a face de Davi, Deus olhava o coração dele. Cara, os princípios do coração desse cara são puros. É esse cara que é um homem segundo o meu coração. Eu vou me manifestar na vida desse cara. Tem um momento em que Davi está sentado com seus homens, ele diz assim, quem me dera, preste atenção nisso, quem me dera beber das águas da fonte de Belém. Olha o que é a fidelidade. A Bíblia diz que um dos seus homens se levanta na madrugada, vai até o arraial dos inimigos, chega lá, ele traz um copo d'água, ele traz uma botija com água, aí ele traz até Davi, fala assim, pô Davi, tu não queria beber das águas da fonte de Belém aqui, ó, eu fui lá no meio do inimigo e trouxe. Davi olha assim, olha para a água, joga tudo no chão. Aí você me pergunta, Davi era maluco? Não.
como poderei eu beber água que pudesse custar sangue inocente? Aí eu fico imaginando Jesus sentado no trono, se levantando e falando, cara, esse cara é diferente. Esse cara é diferente, pô. O desejo do coração do cara era beber daquela água. Qualquer pessoa no lugar dele falava, pô, cara, tu é muito de Deus. Obrigado por ter pego essa água. Me dá aqui que eu vou beber, que eu estou com muita sede. Não, Davi percebeu que aquilo que ele havia comentado poderia custar um sangue inocente. Aí Davi fala assim, eu não sou digno de beber dessa água. Ele pega a água e joga no chão. Você está aí? Você está aí? Fidelidade. Fidelidade é algo que você precisa carregar no teu coração. Pastor, mas a pessoa que está do meu lado, ela não é fiel. Ei, você não precisa ser quem ela é. Você precisa ser quem você é. Não é porque a pessoa lá fora me rouba que eu também vou roubar. Eu vou continuar íntegro com Deus, porque se Ele me rouba lá fora, o Deus a qual eu sirvo, a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele vai me dar mais. Porque eu não vivo daquilo que as pessoas tentam levar de mim. Eu vivo daquilo que Deus entrega nas minhas mãos. Eu quero fechar minha mensagem. Eu tenho buscado muito o Senhor nesses últimos dias. Eu sempre busquei muito a Deus, mas eu tenho buscado muito a Deus nesses últimos dias. Eu tenho me trancado muito com Ele e tenho pedido a Ele para me revelar alguns segredos que a minha mente ainda não foi capaz de entender. Confesso para vocês que ainda não recebi aquilo que eu tenho certeza que Ele vai falar no meu coração. Mas eu vou ficar batendo até a porta se abrir. Eu vou ficar clamando até o Senhor responder. A Bíblia fala em vários momentos dela, de que nós devemos buscar o Senhor nas madrugadas. Na quarta-feira passada agora, quem esteve aqui na igreja? Levanta a mão. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Não perca as oportunidades. Não negocie o teu tempo com Deus. Eu sei que alguns até não conseguem estar. E não é contigo que eu estou falando nessa noite, amém? Eu estou falando com aqueles que podem estar e que não têm feito um esforço para estar. Uma vida com Deus é uma vida de renúncia. Uma vida com Deus é você entender que a prioridade de estar na casa do teu Pai é muito maior do que estar em qualquer outro lugar. Quando você troca os teus afazeres pelos afazeres de Deus, Deus se agrada da tua decisão. Porque quando você vai para Hebreus capítulo 12, a Bíblia fala que nós precisamos prestar um culto racional a Deus. Vir para a igreja não é vir para ouvir uma mensagem que vai tocar no teu coração. Vir para a igreja é você vir prestar um culto racional a Deus, como sacrifício vivo e eficaz. E quando você entra por aquelas portas, e o Senhor olha para o teu coração, Ele não olha para a tua face, quando Ele olha para o teu coração e Ele vê o desejo do teu coração, é nesse momento que Ele se agrada da tua vida, e tudo que você deseja é prazer dEle manifestar em você. Você precisa entender isso. A palavra de Deus diz que não é no muito falar que nós seremos ouvidos. De nada adianta eu ficar aqui pregando 3, 4 horas, se o teu espírito não estiver aberto para receber aquilo que Deus tem para você. Mas eu quero te deixar uma mensagem nessa noite. Assim como Ruth foi muito fiel a Noemi, e lá na frente ela casou com um homem muito próspero chamado Boaz, e participou da árvore genealógica de Jesus Cristo, Orfa desistiu no meio do caminho. E ninguém sabe o destino dessa mulher. Alguns estudiosos falam que Orfa, ela foi mãe da geração de Golias. Mas isso não tem nada que prove isso. Eu quero ficar naquilo que a Bíblia diz.
Orfa teve a mesma oportunidade. Entenda uma coisa, Orfa teve a mesma oportunidade que Ruth teve. Mas a decisão de parar no meio do caminho e voltar não foi de Deus, foi de Orfa. Por isso essa noite eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser órfã ou você quer ser Ruth? Você quer parar no meio do caminho e desistir de tudo que Deus tem preparado para você? E voltar a cultuar os teus deuses com letra minúscula? Ou você quer enfrentar toda e qualquer adversidade? Continuar olhando para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. E continuar caminhando, tendo a certeza que lá na frente Ele vai entregar nas tuas mãos a coroa da vitória. A palavra de Deus diz que ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vitória. Nós, como diz Paulo, não podemos ser como aqueles que retrocedem, mas nós somos como aqueles que avançam para o alvo da soberana vocação que é Cristo Jesus. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que vários homens tiveram todas as oportunidades do mundo de poder voltar atrás. Tem um momento em que os apóstolos são levados até uma comissão. Eles estavam sendo julgados e de repente levam eles até Gamaliel. Está no livro de Atos. A Bíblia diz que quando Gamaliel está diante daqueles apóstolos, ele fala para toda aquela comitiva que estava com ele ali, dos doutores da lei, dizendo o seguinte: apareceu um tal de Teudas aí, pregando uma religião. Ele tinha lá uns 400 seguidores. Quando esse camarada morreu, todo mundo se dispersou e foi embora. Depois apareceu um tal de Judas, que tinha também alguns seguidores. Quando ele morreu, aconteceu a mesma coisa. Se esses apóstolos que aí estão, se o que eles estão pregando vem do homem, deixa eles aí, que por si só, daqui a pouco, quando eles morrerem, vai se dispersar. Mas, se for de Deus, vai prosperar. Mais de 2000 anos depois, 10 de março de 2019, estou eu aqui, estão vocês aí, sentados, tendo a convicção de que a obra que aqueles homens estavam fazendo era uma obra do Deus vivo. Se aqueles homens tivessem desistido porque eles estavam sendo presos, a Bíblia diz que quando eles eram presos, eles eram açoitados, eles ficavam felizes, diz a Bíblia no livro de Atos, porque eles entendiam que para que eles pudessem levar o nome do Senhor, era necessário eles passarem por todo tipo de afronta. Servir a Cristo, entenda uma coisa, servir a Cristo não é você ficar só recebendo elogios. Servir a Cristo, muitos vão falar de você, mas um conselho que eu quero te deixar essa noite é: talvez Ruth tenha chegado lá em Belém e as pessoas poderiam ter dito: ops, você é moabita, isso não pode habitar na nossa terra. Lembra quando o povo de Israel estava atravessando o deserto? A Bíblia diz que existia um rei dos moabitas chamado Balaque. Lembram aí? A Bíblia diz que Balaque, ele subornou um profeta chamado Balaão para poder amaldiçoar o povo de Israel. Então os moabitas sempre tiveram problema com os israelitas, com o povo judeu. Talvez aquela mulher, a Ruth, ela poderia ter pensado: mas espera aí, eu vou sair da minha terra, estou indo com a minha sogra sem perspectiva nenhuma de me casar com um homem, vou chegar numa terra onde os moabitas não são bem recebidos. Ela poderia ter pensado várias coisas,
mas ela não deixou a mente dela ser tomada pelas consequências que a alma dela naquele momento estavam dizendo para ela. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos levar a nossa mente cativas ao Senhor. Porque quando a tua mente ela é levada cativa ao Senhor, as setas das trevas, elas não afetam o teu pensamento. As consequências da terra não fazem parte da tua doutrina. O teu pensamento não está na terra, você vive na terra, mas você vive com o teu pensamento no céu. E quando você entende isso, você, além de trazer grandes consequências para a tua vida, todas as artimanhas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que o Espírito de Deus possa repousar sobre você e sobre a tua família. E que cada dia mais, eu e você juntos, possamos crescer em Deus. Porque crescer em Deus só existe uma forma: comendo esse alimento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.